Estamos no terceiro dia de gravação dessa série dos 10 dias de oração e estamos tratando do assunto os dons do Espírito Santo. E hoje nós vamos começar com a leitura de 1 Coríntios 12, 7 a 11. Que diz assim: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo Espírito e único realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, irmãos, nós vimos que nessa passagem, né, de 1 Coríntios, trata dos dons do Espírito, né? Fala sobre os dons, fala sobre o autor dos dons, fala sobre a importância e a diversidade desses dons. E lá no verso 11 nós vemos que é o mesmo Espírito que opera tudo conforme o que ele quer. Existe uma variedade bastante grande de dons do Espírito Santo, mesmo vindo sempre da mesma fonte, né? E já que é o Espírito Santo que nos concede os dons, e que nós não depende da nossa vontade, não depende do nosso esforço pessoal conseguir esses dons, em parte sim, porque nós devemos orar e nós devemos clamar pelo batismo do Espírito Santo. Mas quem decide qual o dom que vai dar e a quem vai dar é o Espírito Santo. Então, por isso nós não devemos invejar ou menosprezar os dons que outros recebem. E nem tentar, assim, também forçar um dom que nós não recebemos. O que é mais importante nessa história toda é que devemos usar com fidelidade e para servir a Deus e glorificá-lo. Esse é o objetivo. Nós vemos aqui na igreja de Corinto que o dom de línguas estava sendo a importância do dom de línguas estava sendo um tanto exagerada pela igreja. E então, Paulo, apesar de distante, ele teve que enviar uma carta dando um puxão de orelha na igreja e mostrando a eles, colocando cada coisa no seu devido lugar. E ele disse também outras coisas, que nenhum dom é melhor do que os outros. Que quem decide quem vai receber, quem vai dar o dom é o Espírito Santo. Então, qual é a nossa parte? A nossa parte é recebê-lo, desejá-los, abrir o nosso coração e nossa mente, né, para a influência do Espírito, recebê-los, usá-los com humildade e com amor, para servir a Deus e ao nosso próximo. No capítulo 14 de 1 Coríntios, a gente pode observar que Paulo orienta a igreja de como usar os dons de língua, porque o que acontecia na igreja de Corinto estava vendo assim aquela confusão, né? Eu acho que todo mundo querendo usar o dom de língua, achando que o dom de línguas era o mais importante de todos. E então ele orienta que o dom de línguas deve ser usado com decência e ordem, só usá-lo quando houver intérprete, e também ele salienta que a profecia edifica mais a igreja do que o dom de línguas quando usado indevidamente. No capítulo 13, ele já fala mais sobre a importância do amor. E é interessante que o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é denominado pelos estudiosos como o capítulo do amor, porque ele fala muito sobre o amor mesmo. E ele também salienta aqui o perigo de usar esses dons sem o amor, porque então eles podem ser usados de maneira egoísta, né, para a autopromoção e por vaidade também, né? E não deve ser assim. O que nós recebemos de graça e de graça devemos dar, não é? E
tudo para a honra e glória de Deus. Já no livro de Atos, no capítulo 2, a gente também vê ali a, 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 a sequência, né, de como os discípulos receberam o Espírito Santo. Eles estavam reunidos numa casa, de repente houve um grande vendaval, né, e um barulho que atraiu a atenção da cidade toda, e então eles receberam cada um uma língua de fogo sobre as suas cabeças, né? Sobre cada um deles desceu o Espírito Santo e deu a eles vários dons, inclusive nessa época o dom de línguas. Por quê? Porque ali na cidade, nessa época, vinham pessoas de todos os lugares do mundo que falavam em línguas diferentes. Então, a surpresa deles foi que quando eles chegaram lá para ver o que estava acontecendo, eles viram aqueles homens todos judeus ali da região falando nas suas línguas próprias. E eles conseguiam entender tudo que eles falavam. Esse foi o dom de língua do Pentecostes. Nessa mesma ocasião, Pedro também representou mais alguns dons ali. Ele representou o dom da palavra da sabedoria e também da palavra da ciência, porque ele apresentou ali uma pregação, um discurso, né? Com verdades tão maravilhosas que não podiam ser incontestadas. Então, e o resultado disso foram quase 3.000 almas conversas. Como vocês veem, o dom do Espírito Santo, como capacita as pessoas para a obra de Deus, né? O dom da fé nós vemos retratado bastante na experiência de Estevão, porque Estevão deu a vida pela sua fé. Mas antes dele dar a sua vida, ele mostrou nas Escrituras um outro dom, também do Espírito Santo, que é o dom de profecia. Ele mostrou como todos os profetas descreveram a vinda do Messias, as características do Messias se cumprindo todas em Jesus Cristo. Também vemos entre os apóstolos que eles operavam, eles usavam, ou eles receberam o dom o dom de cura, que eles operavam sinais e prodígios através do dom de cura. E os apóstolos... Não, Pedro curou um paralítico pelo dom de milagres, né? Então aqui a gente vê cada dom sendo distribuído para determinadas pessoas, né? Mas não apenas o dom de milagres Pedro recebeu aqui, mas ele também usou o dom de discernimento quando ele desmascarou a mentira de Ananias e Safira em relação àquele episódio da propriedade que eles venderam, né? E eles ficaram com parte do dinheiro tentando enganar o Espírito Santo de Deus. Finalmente, irmãos, a interpretação de línguas, ela complementa o dom de línguas, porque o dom de línguas a pessoa fala numa língua estranha, numa língua estrangeira. E a interpretação de línguas é uma pessoa que recebe o dom de traduzir aquela mensagem que o Espírito está dando através da outra pessoa. Então, meus irmãos, concluindo isso tudo, o que são, afinal de contas, os dons espirituais? Os dons espirituais são manifestações do poder do Espírito Santo, né? Para quê? Para que a obra de Deus possa ser concluída nesta terra. Ele nos capacita para a obra de Deus. Então, meus irmãos, se nós recebemos do Espírito Santo os dons para o avançamento da obra de Deus, o que temos? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa missão nisso tudo? A nossa missão é receber o Espírito Santo, clamar por ele, receber o Espírito Santo e deixar que ele atue na nossa vida de tal forma que ele transforme a nossa vida, que ele mude o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus e que ele nos use na obra de Deus. Nenhum ser humano vai ser salvo sem a influência do Espírito Santo. Tal é a importância dele aqui nesta terra. Quando Jesus subiu ao céu, ele prometeu que iria enviar um substituto. Então, o Espírito Santo é substituto de Jesus Cristo nessa terra. E é ele que está dirigindo a obra final de Deus nesta terra. Então, qual grande importância nós temos que dar ao Espírito Santo e à sua obra, não só na nossa vida, não só na nossa igreja, mas no mundo inteiro, meus irmãos.
Então, Deus nos dá os dons do Espírito Santo, Ele nos dá a liberdade da escolha. Se você quer, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado do Espírito de Cristo ou você quer estar do lado do Espírito de Satanás? Porque nessa história não existe meio termo. Ou vocês estão de um lado ou vocês estão de outro lado. Eu já escolhi o lado que eu quero estar. Eu quero estar do lado de Jesus Cristo até o fim. E que Ele nos ajude. E que Ele derrame o seu Espírito sobre todos nós. E que a sua igreja seja fortalecida, levando o Evangelho a todo mundo, a fim de que Ele possa voltar logo e estabelecer o seu reino nesta terra e acabar com todo o sofrimento que aqui existe. Oremos, meus irmãos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Espírito Santo sobre nós. Nós te agradecemos porque Tu nos capacitas a fazer a Tua obra. Nós te agradecemos porque Tu nos alcançaste com a Tua maravilhosa luz. Tu nos alcançaste com o poder do Teu Espírito e Tu nos trouxeste, Senhor, para pertinho de Ti. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue atuando em nós, em cada um de nós, no mundo inteiro, Senhor, os Teus filhos, para que a volta de Jesus seja abreviada e Ele possa voltar logo, em nome dEle. Nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém.